A forma mais comum de contar uma história no cinema é através da chamada estrutura linear, ou seja, os acontecimentos se sucedem ao longo do tempo e a história tem começo, meio e fim. Alguns filmes, porém, usaram um recurso dramático de contar a história de uma forma diferente, seja de trás para frente ou com uma estrutura narrativa que foge ao padrão linear. Nas três dicas do Mobilete de hoje, nós separamos três filmes que contam a história de uma maneira completamente diferente e não convencional, e isso fez toda a diferença no resultado final do filme. Se você ficar até o final, eu vou lhe fazer mais um convite para mais uma dica. Eu sou Marcelo Mobilete e se liga aí que está começando mais um 3 Dicas do Mobilete. Memento, que no Brasil ganhou o título de Amnésia, é um filme do diretor Christopher Nolan, baseado num conto do irmão dele e que literalmente é contado de trás para frente. O filme conta a história de Leonard, um sujeito que tem problema de amnésia retrógrada, ou seja, ele não consegue reter informações novas e ele perde todas as memórias dos últimos minutos. E Leonard está numa cruzada para identificar um dos assassinos de sua esposa. Sua esposa foi estuprada, estrangulada e morta por duas pessoas na concepção de Leonard. Ele conseguiu matar um dos indivíduos e levou uma pancada na cabeça. E desde então ele tem esse problema e tem a obstinação de descobrir quem seria esse outro indivíduo. O problema é justamente porque Leonard não consegue reter informações novas. Essa investigação ela fica muito prejudicada. Então, para isso, para ele conseguir se lembrar das informações que ele conseguiu naqueles minutos antes dele perder completamente a memória, ele vai usando de vários recursos. Um deles, bater fotografia e anotar o nome das pessoas com quem ele conversa e, inclusive, tatuar no próprio corpo informações que ele julga relevantes para a descoberta do caso. O recurso de contar um filme de trás para frente foi realmente o grande diferencial desse filme, que estreou no Festival de Veneza em 2000 e causou muita admiração no público. Acabou rendendo ao Christopher Nolan e ao seu irmão Jonathan Nolan o Oscar, a indicação do Oscar de melhor roteiro e também foi indicado ao filme de melhor edição. Algumas curiosidades. O personagem principal seria interpretado por Brad Pitt, mas ele acabou não podendo assumir o papel por questões de agenda. Então ele foi entregue a Guy Pearce, que se desempenha muito bem e foi um dos primeiros grandes papéis desse ator. Outra curiosidade é que esse filme foi oferecido a vários estúdios para distribuição e que, apesar de ser muito elogiado, os estúdios resistiam bastante a assumir a distribuição desse filme, porque ele era um pouco diferente, eles tinham dúvidas se aquilo ali realmente funcionaria junto ao grande público. E o filme estava afadado a não ser conhecido do grande público até quando o diretor Steven Soderbergh, que é um diretor conhecido pelo cinema independente, começar a falar muito bem desse filme, falar dele em entrevistas, fazendo quase que uma propaganda gratuita do filme, e despertou o interesse de uma distribuidora não tão grande, a New Market, que assumiu o projeto e resolveu realizar a distribuição do filme. Então fica a dica, embora possa parecer para você confuso assistir um filme de trás para frente, pode acreditar, faz toda a diferença no final e eu recomendo muito. Ponto de Vista é um filme americano de 2008 que também recorre a um artifício narrativo bastante diferente para contar uma história. O filme retrata uma tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos. Até aí, nada diferente de outros filmes iguais. A questão aqui é que esse fato ele é recontado várias vezes pela perspectiva de pessoas que estavam presentes ao acontecimento. Então, ele é contado pela perspectiva do segurança, pela perspectiva de uma pessoa do público, pela perspectiva da emissora de TV, enfim. A mesma história é revisitada sempre por pontos de vista diferentes. O interessante desse filme é a eterna discussão sobre verdade, o que é a verdade para cada um. Afinal de contas, cada um tem um ponto de vista, viu a história por um ângulo, estava
numa determinada situação quando presenciou o fato. Esse enredo, essa forma de contar o filme já foi explorada por Akira Kurosawa, o famoso diretor japonês, num filme aqui que é impronunciável. Mas existem algumas diferenças dessa obra com esse filme que eu estou falando. A pegada aqui é mais blockbuster, no final das contas é um filme de suspense, de policial, que você fica o tempo todo tentando entender o que houve, quem é o assassino afinal de contas, o que é que está acontecendo. O filme não foi lá muito bem recebido pela crítica, ele acho que no final das contas derrapa, mas é muito interessante a gente assistir um filme em que a mesma história é contada dessa forma. E aí fica como dica do Mobilete para você ver um exemplo de filme não linear. Easy. Go, go! E da Alemanha temos Corra, Lola, Corra! Filme de 1998, que também recorre a uma estrutura narrativa diferente para contar a história. Na verdade, ele conta a mesma história com três finais possíveis. A história começa quando Lola recebe uma ligação de seu namorado, dizendo que havia perdido uma grande quantidade de dinheiro no metrô e que estava desesperado porque esse dinheiro ele deveria prestar contas com um grande e perigoso criminoso. Desesperado, o namorado de Lola resolve assaltar uma loja para tentar conseguir a grana que ele deveria entregar ao chefão. E Lola pede que ele aguarde enquanto ela tenta resolver em pelo menos 20 minutos o grande problema que ele se meteu. E aí começa a correria da Lola em cada uma das hipóteses de como ela resolveria aquele problema e o que isso causa no final. O filme foi muito elogiado, ganhou referência especial em festivais de cinema, inclusive aqui no Brasil, no Festival de Cinema Brasil, foi premiado como melhor filme estrangeiro. É um filme muito diferente, ele é curtinho, né, ele tem menos de 1h30 e vale a sua conferida para a gente acompanhar esse ritmo frenético de Lola tentando resolver esse problema. E se você sobreviveu a esse programa e chegou até aqui, eu vou lhe dizer qual é o filme bônus. Dunkirk. Esse filme é tão bom, que eu tentei encaixá-lo aqui nesse programa, mas eu percebi que eu teria muito o que falar sobre ele. Ele é um dos meus filmes preferidos. Ele também se enquadra no conceito de filme de narrativa não linear, só que ele tem muitos aspectos e se eu fosse comentar aqui, esse vídeo ficaria muito longo. Por isso eu convido você a dar uma chegada lá no IGTV, onde eu vou fazer uma análise mais minuciosa desse filme, porque vale muito a pena contar ele com um pouquinho mais de cuidado, tá? Então curta aí, se inscreva no canal, visite lá, nos siga nas redes sociais e a gente se vê em breve.